Senhoras e senhores, muito boa noite. Prestigiaremos aqui, em seguimento à 7ª edição do curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito Eleitoral e Processual Eleitoral da Escola Judiciária Eleitoral Paulista, a palestra Justiça Eleitoral e Defesa da Democracia, proferida pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes. Anunciamos as autoridades que compõem a mesa de honra. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e diretor da Escola Judiciária Eleitoral Paulista, o desembargador Paulo Sérgio Brant de Carvalho Galizia. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do STF, ministro Alexandre de Moraes. O vice-diretor da Escola Paulista da Magistratura, o desembargador Gilson Delgado Miranda. O corregedor-geral da Justiça de São Paulo, desembargador Fernando Antônio Torres Garcia. O vice-presidente do TRE de São Paulo, corregedor regional eleitoral de São Paulo e vice-diretor da Escola Judiciária Eleitoral Paulista, o desembargador Silmar Fernandes. A presidente da Associação Paulista de Magistrados, a APAMAGES, a juíza Vanessa Ribeiro Mateus. O conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e coordenador do curso de pós-graduação da EGEP, o doutor Richard Paikin. Registramos e agradecemos ainda pela prestigiosa presença do desembargador Valdir Sebastião de Nuevo Campos Júnior, presidente do TRE de São Paulo no período de 2019 a 2021 e professor assistente da EGEP. O desembargador Gilson Delgado, já citado na mesa, que é vice-diretor da Escola Paulista de Magistratura, juiz substituto da Corte Regional Eleitoral de São Paulo na classe desembargador, desembargador Roberto Maia Filho. Membro da Corte Regional Eleitoral de São Paulo na classe jurista de 2020 a 2022, membro do TRF da Terceira Região, conselheiro e professor assistente da EGEP, desembargador federal Marcelo Vieira de Campos. Vice-presidente da APAMAGES, o juiz Tiago Massad. Primeiro vice-presidente da Associação dos Magistrados da Bahia, o juiz Eudsamir da Silva Mascarenhas. O juiz Marcelo Lima de Oliveira, presidente da Associação dos Magistrados de Roraima. A doutora Paula Bayer Fernandes, procuradora regional eleitoral de São Paulo. O procurador regional eleitoral de São Paulo substituto, doutor Paulo Taubenblar. Procurador Regional da República e professor assistente da Escola Judiciária Eleitoral Paulista, o doutor Luiz Carlos dos Santos Gonçalves. A juíza Maria Cláudia Bedotti, membro da Corte Regional Eleitoral de São Paulo, na classe Juiz de Direito. O juiz Regis de Castilho Barbosa Filho, membro da Corte Regional Eleitoral de São Paulo, na classe Juiz de Direito.
O juiz Marcelo Caiati, membro da Corte Regional Eleitoral de São Paulo, na classe jurista. O juiz substituto da Corte Regional Eleitoral de São Paulo, na classe juiz de direito, o doutor Francisco Carlos Inoue Shintati. A doutora Denise Indig Pinheiro, juíza assessora da presidência do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e diretora executiva da EGEP. A juíza assessora da Corregedoria Regional Eleitoral de São Paulo, a doutora Fernanda Mendes Simões Colombini. O diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o doutor Cláudio Cristiano Abreu Correia. Juiz substituto da Corte Regional Eleitoral de São Paulo na classe jurista de 2008 a 2013 e professor assistente da EGEP, o doutor Paulo Hamilton Siqueira Júnior. Juiz substituto da Corte Regional Eleitoral de São Paulo na classe jurista no período de 2018 a 2022 e professor assistente da EGEP, o doutor José Horácio Ralph de Rezende Ribeiro. E o doutor Hélio de Freitas de Carvalho da Silveira, conselheiro da Escola Judiciária Eleitoral Paulista. E, por fim, registramos e agradecemos a todas as alunas e a todos os alunos da Escola Judiciária Eleitoral Paulista, bem como a todas e todos os profissionais de direito e demais cidadãs e cidadãos que prestigiam essa palestra. Anunciamos agora a palavra do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e diretor da Escola Judiciária Eleitoral Paulista, o desembargador Paulo Sérgio Brandt de Carvalho Galícia. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria e uma honra recebê-los aqui, sobretudo nessa noite em que o ministro Alexandre de Moraes, com a sua dedicação sempre à Justiça de São Paulo, à nossa escola, o carinho que ele tem para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, se desloca de Brasília para proferir essa aula num momento tão importante para nós, né? Então, eu gostaria de cumprimentar primeiro o nosso palestrante, o nosso ministro Alexandre de Moraes, amigo da casa, que já proferiu várias palestras aqui, sempre se dispõe a trazer o seu conhecimento. Também cumprimento o nosso corregedor, Fernando Garcia, que hoje está representando o presidente do tribunal, colega antigo de faculdade, né, meu veterano, né, tomei trote dele. Cumprimento o meu vice-presidente, Silmar Fernandes, embargador Silmar Fernandes, que nos auxilia muito na administração do tribunal, será um futuro presidente do TRE. Também cumprimento o nosso anfitrião, o diretor, na verdade, próximo diretor da escola, quem sabe, né, doutor Gilson Delgado Miranda, que é o vice-diretor. E é muito importante a presença de Vossa Excelência aqui, porque esse curso se dá numa associação entre a EGEP e a EPM. Graças à EPM, nós temos as instalações que permitem que esse curso se renove já há muitas e muitas edições, há mais de 7 edições, justamente pela possibilidade que nos fornece a nossa anfitriã, a Escola Paulista de Magistratura. Então, agradeço muito a Vossa Excelência e também ao nosso diretor, José Maria Câmara Júnior. Cumprimento a doutora Vanessa, presidente da APAMAGES, né, da nossa Associação dos Magistrados, que está sempre presente nos eventos do Tribunal Regional Eleitoral, da Justiça Eleitoral, da Justiça como um todo, e representa os juízes de todo o Estado. E, por fim, o nosso diretor e coordenador do curso, que é o responsável pedagógico por esse curso, que convida todos esses professores ilustres que têm proferido suas palestras às segundas-feiras, e também tem sido importantíssimo, né? É a alma intelectual desse curso que vem se renovando ano a ano. Então,
eu não gostaria de ocupar o espaço aqui, que é do ministro Alexandre. E passo a palavra, então, novamente ao mestre de cerimônias, para que a gente continue a abertura dessa palestra. Neste momento, convidamos, então, para proferir as suas palavras, o desembargador Silmar Fernandes, vice-presidente e corregedor regional eleitoral de São Paulo e vice-diretor da Escola Judiciária Eleitoral Paulista. Muito obrigado e boa noite a todos e a todas. Eu pedi emprestado aqui a nominata do presidente, são apenas 38 pessoas, eu vou declinar uma por uma? Não, senti que não é essa a ideia. De maneira alguma. Então, para ser bem sucinto, eu vou cumprimentar todas as autoridades aqui presentes e que já foram nomeadas, nas pessoas do presidente do TRE, desembargador Paulo Galizia, e do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Sintam-se todos homenageados, saudados, lembrados, principalmente os nossos queridos alunos, que sem eles não teria sentido esta sessão, esta palestra. Sintam-se todos cumprimentados. E, ministro, você é bem rápido, é um prazer recebê-lo sempre. Paulista, orgulho nosso de São Paulo, e sempre colaborador, amigo da nossa corte, do TRE, desta Escola Judiciária Eleitoral. E, sem mais delongas, eu quero dizer que é uma satisfação recebê-lo mais uma vez. E venha sempre, ministro, será sempre muito bem-vindo. É uma boa palestra, muito obrigado e devolvo o cerimonial. O ministro Alexandre de Moraes é ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, graduou-se pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da USP, fez doutorado em Direito do Estado e livre docência em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da USP, professor associado da Faculdade de Direito da USP e titular pleno na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em 1991, foi o primeiro colocado no concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, promotor de justiça de 1991 a 2002. Em 2002, aos 33 anos de idade, foi nomeado o mais novo secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania da história do Estado de São Paulo, exercendo o cargo até 2005. Foi nomeado membro da primeira composição do Conselho Nacional de Justiça para o biênio 2005-2007. De 2007 a 2010, acumulou a titularidade das Secretarias Municipais de Transportes e Serviços de São Paulo, com a presidência da CET e da SP-Trans. Em 1º de janeiro de 2015, assumiu a Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo, tendo exercido as suas funções até a posse como ministro da Justiça. Como secretário de Segurança Pública, obteve redução de todos os índices de criminalidade do ano anterior. Em maio de 2016, assumiu o cargo de ministro de Estado da Justiça. No exercício do cargo, foi um dos coordenadores da área de inteligência e segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos ocorridos na cidade do Rio de Janeiro em 2016. É autor de diversas obras jurídicas, entre elas Direito Constitucional, em sua 38ª edição, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, Direitos Humanos Fundamentais, Jurisdição Constitucional e Tribunais Constitucionais. Neste momento, passamos a palavra ao doutor Galizia, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Agora sim, desculpe. Só um minutinho antes de passar a palavra ao ministro. Depois que a gente ouviu esse currículo tão diversificado, né, o ministro já foi secretário municipal, secretário estadual, já foi responsável pelos Jogos Olímpicos. Isso dá importância da maturidade com a qual chegou o ministro para conduzir essas últimas eleições, né? E eu estou parafraseando aqui o ministro Gilmar Mendes, no sentido de que o ministro Alexandre foi o homem certo, na hora certa, no momento certo, nas últimas eleições, e eu pude presenciar isso muito de perto. E eu não poderia passar a palavra a ele sem antes
fazer esse agradecimento que ele merece do Brasil e de São Paulo por essa atuação excepcional nas eleições. E eu comentei com o ministro um pouco antes do início dessa palestra, que se alguém tinha alguma dúvida sobre a importância da atuação dele durante as eleições, essa dúvida foi dissipada pelos acontecimentos de 8 de janeiro. Aí nós vimos realmente como nós deveríamos atuar e, com certeza, a atuação dele permitiu que o Brasil chegasse à sua normalidade. Foi fundamental. Então, ministro, eu não poderia deixar de passar a palavra a Vossa Excelência sem antes fazer esse tributo muito merecido. E para proferir a palestra Justiça Eleitoral e Defesa da Democracia, temos a honra de receber o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes. Obrigado. Boa noite a todos. Eu não quero repetir toda a nominata para não cansá-los, mas se não cumprimentar as pessoas da mesa, acham que eu briguei com alguém, né? Então, eu quero cumprimentar aqui primeiro o meu amigo de longuíssima data, o presidente do TRE de São Paulo, desembargador Galizia. Não sou meu amigo, como também torcedor do mesmo time que o meu, sofre as mesmas agruras. E, em nome dele, aqui, como eu sempre venho fazendo desde as eleições, parabenizar todos os tribunais regionais eleitorais. A Justiça Eleitoral, e o Galizia acompanhou, como ele disse, de perto isso, obviamente. A Justiça Eleitoral demonstrou, o ano passado, nos seus 90 anos de Justiça Eleitoral, demonstrou que, sejam em eleições tranquilas, sejam em eleições não tão tranquilas, a Justiça Eleitoral tem coesão, a Justiça Eleitoral atua de forma coordenada, o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais. Fizemos inúmeras reuniões presenciais e virtuais para que não houvesse nenhum problema nas eleições. E nós tivemos essa grande satisfação de encerrar o primeiro e o segundo turno sem problemas não resolvidos. Nós tivemos problemas e todos eles foram resolvidos. Então, aqui fica meu agradecimento pessoal ao TRE de São Paulo. São Paulo é minha casa, eu tenho orgulho de ser paulista e não escondo isso de ninguém. Tenho um grande orgulho de ser paulista, um grande orgulho de ser amigo do Poder Judiciário de São Paulo, do Ministério Público de São Paulo, das polícias de São Paulo, um grande Estado, e o desembargador Galizia foi um grande colaborador, junto com todo o Tribunal Regional Eleitoral e os demais 26 presidentes dos TREs. Eu cumprimento também o vice-presidente do TRE, corregedor, futuro presidente, desembargador Silmar Fernandes, desejando a ele que tenha eleições mais tranquilas, né, do que nós tivemos esse ano. Cumprimento o corregedor-geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, também amigo, longa data, o desembargador Fernando Antônio Torres Garcia. Agradeço aqui pela presença, eu me sinto também extremamente prestigiado. O vice-diretor da Escola Paulista da Magistratura, amigo, demos aula junto há 30 anos atrás, nós dávamos aula juntos, o desembargador Gilson Delgado Miranda, cumprimento em seu nome todos os professores, juízes e professores da Escola Paulista da Magistratura. Cumprimento o presidente, acabou de chegar da escola, meio atrasado, tal. Ele achou que fosse passar despercebido, mas cumprimento. Vai pegar o lugar do Gilson. Tem um lugarzinho ao lado, dá para ficar os dois. Vai ficar anotado, hein? Eu quero também cumprimentar a presidente da PAMAGES, a juíza Vanessa Ribeiro Mateus, cumprimentar em seu nome o presidente da Associação da Bahia e de Roraima,
e de Roraima, que estão aqui presentes também. O conselheiro, o juiz e conselheiro do CNJ, coordenador do curso de pós-graduação aqui da escola, meu colega de turma da São Francisco, da turma de 1990, amigo também dos bancos de faculdade, o Dr. Richard Paikin. Agora, já devidamente sentado, o diretor da escola, o desembargador José Maria Câmara Júnior, cumprimentado. Cumprimentar os demais, a mesa, todos cumprimentados, né, os demais amigos aqui presentes. Dizer da minha grande satisfação de voltar aqui à escola da Justiça Eleitoral e nesse prédio da Escola Paulista da Magistratura. Eu às vezes me sinto igual aqueles cantores em Las Vegas que tem um contrato obrigatório de comparecer 2 vezes por ano aqui. Então, 2 vezes por ano eu compareço. No primeiro semestre eu faltei, eu tinha algum julgamento importante que eu não pude comparecer, e hoje eu estou aqui me redimindo, espero, mas é realmente um prazer. E um prazer para reafirmar o papel importantíssimo da Justiça Eleitoral na construção e consolidação e defesa da democracia. Nunca ficou tão patente a importância da Justiça Eleitoral em defesa da democracia. Todos sempre acompanhamos a Justiça Eleitoral, como eu disse ano passado, a Justiça Eleitoral completou 90 anos. A Justiça Eleitoral, nos moldes como ela foi concebida e permaneceu com a Constituição de 88, é um ramo da Justiça, do Judiciário, que não encontra paralelo, exatamente o mesmo paralelo em nenhum país do mundo. E eu diria que nenhum país do mundo tem a eficiência nas eleições que tem a Justiça Eleitoral brasileira. E não é de agora. Obviamente, o que foi possível o ano passado só foi possível porque a Justiça Eleitoral construiu isso ao longo do tempo. A Justiça Eleitoral, principalmente após a redemocratização no Brasil, em 1988, a Justiça Eleitoral, ano após ano, ou melhor ainda, biênio após biênio dos seus membros, a Justiça Eleitoral sempre foi se aperfeiçoando. Há um elemento que distingue a Justiça Eleitoral dos demais ramos da Justiça, que é essa provisoriedade que nós temos no cargo. Não só nos cargos de direção, mas nos cargos de juiz mesmo. Cada um de nós pode ficar 4 anos no máximo. No caso do Tribunal Superior Eleitoral, os juízes que são ministros do Supremo ficam os 4 anos, mas, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, eles ficam 2 anos só. 2 como suplente, substituto, e 2 como os titulares, porque como eles são 33, para que todos possam participar. Mas essa temporariedade fez com que a Justiça Eleitoral, ao invés de se tornar menos coesa, fez com que se tornasse mais coesa. É uma corrida de bastão em que aquele que assume, imediatamente já está pensando naquele que vai assumir. Como dar sequência a isso? Como manter uma justiça eleitoral perene, uma justiça eleitoral progredindo? Isso nós tivemos, e pego o exemplo, que é o exemplo mais importante das eleições, nós tivemos na construção das urnas eletrônicas. Cada gestão do Tribunal Superior Eleitoral, apoiado pelos tribunais regionais eleitorais, cada gestão foi aperfeiçoando um ponto nas urnas eletrônicas. É por isso, e Galizia, poucos, eu diria, poucos extremistas entenderam isso, é por isso que a Justiça Eleitoral entendeu absolutamente ofensiva qualquer afirmação em relação à fraude às urnas eletrônicas. Porque todos aqueles que construíram, ao longo do tempo, esse sistema
de votação, que é o melhor sistema de votação do mundo. Não existe país do mundo, e nós somos a 4ª maior democracia do mundo em número de eleitores, somente atrás Estados Unidos, Índia, Singapura, logo o Brasil. Não existe nenhum país do mundo que pouquíssimas horas após as eleições proclama o resultado. E a ignorância com a má-fé desses extremistas ousou colocar em dúvida esse verdadeiro patrimônio nacional, que são as urnas eletrônicas. Eu digo ignorância e má-fé porque realmente não dá para saber aqui o que foi pior. A ignorância porque nem sabiam como funcionavam as urnas eletrônicas. A maioria desses extremistas antidemocráticos achava que as urnas eletrônicas eram online e poderiam, via internet, entrar nas urnas eletrônicas. A maioria desses extremistas antidemocráticos, até hoje, repete essa maioria de uma forma, diria, que dá até vergonha. Cadê o código-fonte? Nem sabem o que é código-fonte. Não fazem a mínima ideia do que é código-fonte. Não fazem a mínima ideia que o código-fonte ficou um ano antes da eleição, para todos os partidos políticos, Polícia Federal, todos da Comissão de Transparência, inclusive as Forças Armadas, poderem apontar alguma falha no código-fonte. Eu, dia desses, já após as eleições, eu fui abordado educadamente, nem sempre assim, eu fui abordado educadamente no meu clube, o mesmo clube do Galizia, porque as pessoas acham que também podem te abordar. Você está correndo, a pessoa te aborda, né? É um negócio, e daí você que é o sem educação, se não parar e conversar. Você está no meio do exercício, a pessoa para do lado e começa a perguntar, e o código-fonte? Daí eu respondi, falei, foi muito educada a pergunta, eu falei, o senhor sabe o que é o código-fonte? Ele falou, não. Eu falei, então por que o senhor repete? O código-fonte não é uma coisa que dá para fraudar a eleição? Eu falei, o senhor nem sabe o que é o código-fonte. Daí eu falei, o senhor vota aqui no clube? Não sei se o Galizia vota lá nas eleições do clube. São dois anos aquilo de conselheiro. Tá? Ele falou, claro que voto. Inclusive sou conselheiro. Eu falei, que bom. E aqui as urnas não são eletrônicas? Ele falou, são. O senhor sabe quem faz a auditoria? Não. E o senhor confia? Lógico. Eu falei, por que o senhor não confia nas urnas eletrônicas brasileiras? E foi embora, pelo menos deixou eu acabar de fazer meu exercício. Ou seja, as pessoas, algumas por ignorância, outras por má fé, começaram a colocar em dúvida. E colocar em dúvida as urnas eletrônicas, colocar em dúvida a justiça eleitoral, foi colocar em dúvida a democracia brasileira. Nós não podemos relativizar isso. Nós, de forma alguma, podemos aceitar essa afirmação totalmente errônea de que isso é exercício de liberdade de expressão. Não existe liberdade de expressão, nem nos Estados Unidos, há diversas decisões da Suprema Corte, dizendo que atentados contra a democracia não são exercício de liberdade de expressão. Nós não podemos aceitar que as pessoas de forma mentirosa, as pessoas de forma insidiosa, querendo afetar os pilares da democracia brasileira, insinuassem, por ignorância ou má fé, não importa, insinuassem que as eleições no Brasil eram fraudadas, sem apresentar uma única prova. Eu fui promotor eleitoral no interior de São Paulo, o Galizia
que é bem mais velho do que eu, mas também foi juiz eleitoral. O Richard, todos nós aqui fomos promotores ou juízes eleitorais no tempo do voto de papel. Lá que tinha fraude. Eu fui promotor em Aguaí, perto de São João da Boa Vista, e nós tivemos que, promotor e juiz, prender duas pessoas que apuravam porque eles comiam o voto. O cara só comia um voto. Como também se um voto, o outro fosse mudar o resultado da eleição. Quem não lembra daquele golpe da canetinha? Colocava aqui só a carguinha de caneta, quando o fiscal não olhava, riscava um outro nome para anular. Quantas e quantas fraudes, quantas e quantas urnas eram encontradas depois em bueiro. Na hora de contabilizar, a dificuldade dos juízes eleitorais de contabilizar. Como vai bater o voto? Cadê o voto? Cadê o voto aqui? Só quem não conhece o funcionamento e não conhece o histórico das eleições pode dizer que antes era melhor. Antes era muito pior. E nunca houve dúvida. E eu diria também para vocês que aqueles que plantaram a dúvida, dúvida não tem. Dúvida não tem. Porque sempre foram eleitos pelas urnas eletrônicas. O que ocorre é o que ocorreu na Hungria, na Polônia, a tentativa na Itália, nos Estados Unidos, foi desacreditar o regime democrático. Não importa se o voto é por urna eletrônica, se o voto é por carta, como se permite nos Estados Unidos. Não importa isso. O que importa, e isso faz parte de uma tentativa extremista e da extrema-direita mundial, isso faz parte de uma tentativa de tomar o poder e solapar a democracia. Isso foi estudado. Essa ideologia nasceu nos Estados Unidos, na extrema-direita norte-americana, que percebeu, a partir das primaveras árabes, percebeu que esse novo instrumento, internet e redes sociais, era um instrumento de grande repercussão de massa. Nós todos nos lembramos aqui que a internet, as redes sociais, tiveram o seu lançamento em relação à questão política na convocação das reuniões no Egito, em outros países árabes, que não tinham democracia, não tinham liberdade de reunião, liberdade de expressão. Então, mesmo contra toda censura e repressão do aparato do poder, conseguiram reunir pessoas. E aí o mundo percebeu que um novo instrumento importantíssimo nascia. Um instrumento que não nasceu para a questão política, mas um instrumento que teria, como passou a ter, uma importância e uma repercussão política gigantesca. E o que fez essa extrema-direita norte-americana, o que passou a estudar de forma, e é importante reconhecer, não se pode desprezar ou desconsiderar a inteligência e competência alheia. De forma competente e inteligente, se apoderaram das redes sociais, se apoderaram da internet no sentido das mensagens políticas. E passaram a, de forma organizada, passaram a atacar os 3 pilares da democracia, ou os 3 pilares das democracias ocidentais. Primeiro, a imprensa. Olha, como atacar a imprensa? Como diminuir o valor da imprensa, que é um elemento
essencial à democracia. A liberdade de imprensa é um dos 3 pilares de toda a democracia ocidental. Esse extremismo precisava capturar a imprensa. E o fez de forma competente, não capturando a mídia tradicional, a mídia competente, mas embaralhando as notícias. Conseguiu criar a falsa sensação de que qualquer pessoa incapaz que colocasse um terno, uma gravata, atrás aquele negócio de livro, sabe que às vezes a cabeça vai e o livro vem, né? Porque não é livro de verdade, é um painel. E especialista, a opinião desse influencer passou a valer mais que jornalistas investigativos, colunistas estudados. Isso foi um ataque à mídia tradicional, porque passou a desacreditar a mídia tradicional. E passou a desacreditar com método. Eu volto a dizer, isso ocorreu na Polônia, na Hungria, na Itália, de forma bem acentuada, nos Estados Unidos e no Brasil. Com um método extremamente competente. Criavam a notícia, criam ainda. Agora, nós já aprendemos, nós, justiça, aprendemos a coibir. Ou, pelo menos, melhoramos a forma de identificação e punição. Mas criar uma notícia fraudulenta, as famosas fake news, a notícia fraudulenta, criam e, por meio de robôs, colocavam no top 5, top 10 das notícias, para dar credibilidade. Então, há um núcleo de produção muito bom. Então, às vezes, cria notícias já com videozinho, filme, especialista. Criam, só que, obviamente, como a pessoa não é muito conhecida, precisavam dar credibilidade. Esse núcleo de produção jogava para o núcleo de divulgação. Esse núcleo constituído, basicamente, de robôs. Quando se atacavam os robôs, era mais ou menos um call center. E por isso que nós defendemos, no projeto de lei, que tenha CPF. Para você ter Twitter, para você ter qualquer rede social, você tem que dar o seu CPF. Ah, mas é possível fraudar o CPF. É possível tudo, mas você coíbe muito mais. Robô não tem CPF. A hora que chegava nos top 10 das notícias, então o núcleo de produção jogou para o núcleo de divulgação, aí entrava o núcleo político. Aí um político, outro, eles compravam a ideia, porque já estava em toda a população, já tinha colocado a dúvida. Não entrava de início, porque não tinha credibilidade ainda. E aí o núcleo político passava a divulgar como verdade. Olha, tanto é verdade que já está com 10 mil likes, 50 mil, 500 mil. E tudo isso regado a dinheiro, é o núcleo de financiamento. E isso passou a concorrer com a mídia tradicional e embaralhar. Essa foi o grande ataque ao primeiro pilar da democracia. A liberdade, a confiabilidade da imprensa. E, lamentavelmente, para reforçar isso, cooptaram alguns meios de mídia tradicional. Alguns meios de mídia tradicional que, por dinheiro, não é por ideologia, por dinheiro, isso foi feito em outros países também, passaram a divulgar, a partir desse núcleo de produção, passavam a divulgar a notícia como verdadeira. Em alguns julgados do TSE, desde 2021, eu salientava isso, e o TSE várias vezes multou, várias vezes determinou a remoção, que alguns elementos da mídia tradicional estavam servindo de barriga de aluguel para as fake news, para dar uma credibilidade
inexistente, mas olha, foi tal que fez. Eu não vou falar quem, obviamente. Todos sabem, né, quem fez isso. A partir disso, esse extremismo, essa extrema-direita que queria atacar a democracia por dentro, conquistado o mesmo lugar da mídia, porque a verdade é essa. Uma notícia nos jornais ou telejornais tradicionais, sérios, tem menos audiência que meia dúzia de influencers que são turbinados por robôs e financiados por esses extremistas. E aí ficou, qual notícia é verdadeira? E em todos os países houve uma cisão. Eu duvido que alguém não tenha alguém próximo, amigo, da família, que acredita mais nas fake news do que na notícia na mídia tradicional. Principalmente, esse foi o ataque que se fez, principalmente as pessoas mais velhas. E esse ataque, e é outro fator que nós estamos, eu levei ao presidente da Câmara, levei ao presidente do Senado propostas, e vamos reiterar agora, uma maior transparência dos algoritmos. Porque o que fizeram esses manipuladores, a partir do que você entra, nós todos sabemos, se você entrar no Google, qual é o preço de um carro vermelho? Nunca mais você vai se livrar de e-mails de carro vermelho. Veja, desista. Daí você vai falar, que tem gente, eles estão ouvindo minhas conversas. Não é isso. Você consultou. No que você consultou, os algoritmos pegaram, grava lá e acabou. E a manipulação desses algoritmos fez com que mensagens específicas fossem passadas para grupos específicos. Ou seja, levava a mensagem para a pessoa ouvir o que ela acredita e aí completava com uma notícia fraudulenta. Ou seja, levava notícias, mensagens, especialistas para ganhar confiança dessa pessoa e ganhava confiança como? Falando o que ela queria ouvir e depois acrescentava alguma coisinha. Uma verdadeira lavagem cerebral. O que as redes sociais fizeram, o que esses extremistas fizeram, uma verdadeira lavagem cerebral. Quando conseguiram isso, tinham que passar para o segundo ponto. Qual o segundo ponto? Qual o segundo ataque do segundo pilar da democracia? O segundo pilar da democracia são eleições livres. Eleições livres, periódicas. A própria democracia ela é consubstanciada nas eleições. Vejam que os extremistas e notícias, as notícias fraudulentas, os ataques, eles não atacam a democracia. Eles não atacam as eleições. Porque aí a digital seria muito grande. Eles atacam o quê? A forma da eleição. Eles atacam os instrumentos. Olha, dizem eles, eu acredito na democracia. Eu quero que o povo vote com liberdade. A palavra liberdade nunca foi tão usurpada na história da humanidade. Mas eu não acredito no instrumento. Tem fraude. Para fazer um paralelo, nos Estados Unidos, tinha que pegar uma fraude. Qual a fraude? A fraude do voto pelo correio. Porque o voto pelo correio, tradicionalmente, acaba dando a vitória, onde tem mais voto pelo correio, aos democratas. Então, o candidato republicano falou, lá é a fraude. Para nós aqui, voto por carta seria um absurdo do absurdo. Lá é uma tradição desde a Guerra de Secessão. Para que pudesse ocorrer as eleições onde houve a reeleição do Lincoln,
houve a necessidade de se permitir o voto por carta. É pesadíssimo o crime se fraudar o voto por carta. Então, se atacou um instrumento. E aqui no Brasil, se atacou o instrumento, a urna eletrônica. Se o voto fosse por papel, ia se atacar o voto por papel. Se o voto fosse por sinal de fumaça, ia falar o sinal de fumaça, ó, o vento. O TSE faz o vento para o sinal de fumaça mudar. E aí começaram a recuperar aqueles vídeos vergonhosos, montados, que a pessoa apertava um número, saía outro número. Ninguém nunca soube quem é a pessoa, porque essa pessoa não apareceu porque não é besta. Foi passando, e aí as pessoas foram acreditando e falavam, olha, um amigo meu, né, um amigo meu, eu ouvi isso, um amigo meu foi votar na outra eleição, apertou, falei, qual o seu amigo? Falei, passa o nome que a gente quer. Esse amigo é o amigo oculto, né, o amigo fantasma, porque nunca se comprovou nada, mas precisava se atacar para tirar a credibilidade, para com isso criar o ódio e com isso tentar depois não aceitar, isso vale para o mundo todo que atuou nisso, não aceitar o resultado das eleições. Só que faltava atacar o terceiro pilar de uma democracia ocidental, que é o poder judiciário independente. E onde não chama poder, o órgão judiciário independente. Porque, no final das contas, mesmo que não haja um ramo específico da justiça eleitoral, quem vai decidir o final, se a eleição foi válida ou não, se houve fraude ou não, é o judiciário. Quem vai segurar as investidas do discurso de ódio, do discurso antidemocrático, é o judiciário. E aí algumas formas de atacar o judiciário, atacar esse terceiro pilar. E foi a escalada imprensa, eleições e aí judiciário. Isso, eu volto a dizer, foi no leste europeu, na Itália, nos Estados Unidos, e aqui foi exatamente igual. Primeiro, imprensa, depois eleições, e aí o judiciário. Em alguns países, o judiciário foi cooptado. Então, o judiciário aceitou essa regra do jogo, em virtude de benesses. Em outros, o judiciário não aceitou e foi alterado. Polônia, Hungria, se ampliou, que aí é o manual do ditador. Parece que tem um manualzinho. Tem um documentário na Netflix, eu esqueci o nome agora, mas os ditadores. Pega 5, 6 ditadores históricos e mostra que realmente há um padrão. Parece que tem um manual. E pega Hitler, pega Saddam Hussein, pegam vários. E aí, nesse manual do ditador ou das ditaduras, primeira coisa, vamos aumentar os juízes da Suprema Corte. O Brasil fez isso com o AI-2. O AI-2 aumentou de 11 ministros do Supremo Tribunal Federal para 15. E aí, a ditadura militar nomeou, para 16, perdão. Aí nomeou mais 5. Tinha a terceira turma no Supremo, nem cabia no plenário, né? Nosso plenário já é apertado. Imagina mais 5. Mas nomeou. Aí, mesmo assim, não resolveram mesmo, daí caçaram 3, logo após o AI-5, que é de 13 de dezembro de 68, em 16 de janeiro de 69, caçaram 3 ministros, um se aposentou, e outro pediu exoneração, voltou para 11. Mas esse manual do ditador, que já foi feito no Peru, já foi feito na Argentina, foi feito na Polônia, foi feito na Hungria, se tentou fazer no Brasil. Já que a cooptação não deu, vamos ampliar. Como não conseguiram, então vamos confrontar.
eu diria que poucos países do mundo, o Poder Judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal, uma Suprema Corte, foi tão atacada. E não só por palavras, atacada violentamente. Todos aqui se lembram daquela imagem tétrica em que os 300, eram 30, mas eles se denominavam 300, porque gostavam do filme 300 de Esparta, né? Então, os 30 com tochas, e parecia a Ku Klux Klan, e jogando rojão. Do mesmo jeito que jogaram rojão no Supremo, podiam ter jogado outras coisas. E a tentativa, num 7 de setembro, de caminhões invadirem o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, como a cooptação não deu certo e o aumento também não deu, e a substituição, então foi o confronto direto para ver se o judiciário brasileiro, se o Supremo Tribunal Federal, principalmente o Tribunal Superior Eleitoral, se acovardariam perante essas agressões. E aí mostrou mais um desconhecimento. Desconheciam o funcionamento das urnas eletrônicas e desconheciam o Poder Judiciário brasileiro, achando que tinha a mínima possibilidade do Poder Judiciário brasileiro se acovardar em relação a essas agressões. Essas agressões mostraram a união do Poder Judiciário brasileiro e mostraram que aquela aposta que o legislador constituinte fez em 1988 realmente deu certo. Em 1988, o legislador constituinte olhou para trás e se fez uma pergunta. O legislador constituinte, de forma sábia e humilde, ele olhou para trás e se perguntou: por que no Brasil a democracia não deu certo? E, de resto, isso vale para toda a América Latina, a pergunta, naquele momento. Se o Brasil, assim como toda a América Latina, seguiu o modelo constitucional norte-americano, federalismo, para que houvesse 2 núcleos de poder, o central e o regional, isso divide o poder, e tripartição de poderes com o sistema presidencial. Toda a América Latina copiou esse modelo, com algumas diferenças, mas o modelo básico foi esse, de contenção de poder. E por que toda a América? Vejam, os 12 países que fazem fronteira com o Brasil, na América do Sul, todos tiveram golpe militar. O Brasil teve golpe militar. O Brasil nasce em estado de sítio com o Marechal Deodoro, continua com o Marechal Floriano, teve 15 anos de ditadura Vargas, 20 anos de ditadura militar. E qual foi a aposta do legislador constituinte em 88? Ele fez o que a Constituição norte-americana fez em 1787, nas palavras de John Jay, que foi um dos pais fundadores, foi o primeiro presidente da Suprema Corte norte-americana. Ele havia sido governador de Nova York antes, da província de Nova York. Foi o primeiro, da colônia, né, de Nova York, foi o primeiro presidente da Suprema Corte e um dos articulistas dos famosos artigos federalistas. Jay dizia que a diferença da Constituição americana é que, pela primeira vez na história, uma Constituição, um texto escrito, havia alçado o judiciário como poder de mesma dignidade dos demais poderes, com independência, autonomia e no mesmo patamar dos demais poderes, com a criação, principalmente nos Estados Unidos, de uma Suprema Corte. E a Suprema Corte nasce lá, e no Brasil se repete em 1891, exatamente com essa função, a função de julgar conflitos entre estados federais, os membros da federação, ou entre a União e os estados, conflitos entre executivo e legislativo, a ideia de contenção de poder. O legislador constituinte em 88, ele olhou, e por isso que eu disse, de forma inteligente, mas humilde também.
e disse: no Brasil, o poder legislativo sozinho não conseguiu fazer frente à hipertrofia do executivo. E isso foi gerando inúmeras crises, ditaduras, fechamento do Congresso, e aí fortaleceu o poder judiciário. E esse fortalecimento, nesses quase 35 anos, agora dia 5 de outubro, esse fortalecimento se mostrou realmente eficaz. Com todas as turbulências que o Brasil viveu nesses 35 anos, e principalmente com esses ataques ao Poder Judiciário, com o retorno desse discurso de ódio, esse discurso discriminatório, homofóbico, misógino, antidemocrático, jogando pessoas contra pessoas, familiares contra familiares, amigos contra amigos, dividindo o país de forma desrespeitosa, e tentando jogar parcela da população agressivamente contra o Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, as garantias constitucionais, a estrutura institucional construída em 88 se mostrou eficiente. E o Poder Judiciário pôde levar, ao fim e ao cabo, de forma, eu diria, exitosa, pôde levar às eleições. E nós sabemos, aqueles que atuam na Justiça Eleitoral, que as eleições normais já são difíceis. Eleições, como foram as eleições do ano passado, mais difíceis ainda. Porque a Justiça Eleitoral, ela não tem só a função de julgar. A Justiça Eleitoral tem a função administrativa de organizar todas as eleições. A organização das eleições, a distribuição das urnas eletrônicas, o treinamento dos mesários. E quantas vezes, e conversamos isso com todos os presidentes dos TREs, estão infiltrando mesários. Sim, sim. Os mesários serão espiões e tendo que lidar com isso. Então, é toda a organização. A Justiça Eleitoral tem uma função de normatização, que o ano passado foi extremamente necessária, seja para proibir armas no dia das eleições, proibir os CACs, que estavam se organizando, para, a partir de convocações extremistas, para cercar zonas eleitorais, para coagir eleitores. A função de fiscalizar o acesso livre dos eleitores. Nós tivemos problema, e o TSE e o Supremo Tribunal Federal garantindo o transporte gratuito aos eleitores e garantindo a desobstrução de uma das maiores tentativas de fraude da história da humanidade, utilizando o aparato do Estado, naquele momento do segundo turno, fazendo bloqueios à Polícia Rodoviária Federal. Mas a Justiça Eleitoral, graças à Constituição, graças à legislação, tem e teve mecanismos para impedir que alguma coisa pudesse colocar em dúvida a lisura das eleições ou pudesse impedir que as eleições terminassem no segundo turno. Porque tudo que os extremistas queriam era um motivo para as eleições não terminarem no segundo turno. E posso dizer isso porque é fato notório, isso saiu na imprensa no dia, por eu diria, um histerismo coletivo, de repente os dois lados queriam adiar a eleição, queriam mais horas para a eleição. O negócio, se não fosse trágico, seria até gozado. A única coisa que os dois lados se uniram era, com perdão da palavra, uma das maiores imbecilidades da República. Isso sim colocar em dúvida as eleições. Por que precisa adiar as eleições? E a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, manteve o horário.
e depois comprovou o acerto, mostrando que, pela primeira vez na história das eleições, a abstenção do segundo turno foi menor que do primeiro turno. Isso nunca ocorreu. Porque é natural, no primeiro turno, os governadores levam, né, a pessoa quer votar no governador, vai votar, os deputados fazem campanha, senadores. No segundo turno, sempre a abstenção é um pouquinho maior. E, nessa vez, pela primeira vez na história, a abstenção foi menor, pela polarização, mas mostrando que todos esses mecanismos que foram utilizados não deram certo. Só que a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, não terminam a sua missão de defesa da democracia com as eleições. Nós temos, né, Galice, pouca gente sabe, um rescaldo de ações e ações, de AIGES e AIGES, para julgar. E é importante que isso seja rapidamente julgado. Isso foi algo que eu fiz questão no Tribunal Superior Eleitoral, desde o início da minha gestão como presidente, colegialidade e rapidez. Pela primeira vez, todas as decisões sobre propaganda, em 24 horas, a presidência colocava no plenário, para todos os juízes decidirem, para ninguém poder dizer absolutamente nada. Deu um trabalhão? Deu um trabalhão. Mas tudo foi julgado. E impugnações, ações, nós temos realmente a Justiça Eleitoral, mesmo depois da eleição, tem que julgar rápido, para dar o recado para as próximas eleições. A Justiça Eleitoral, ela, um ano antes, em 2021, o Tribunal Superior Eleitoral, em um recurso e 2 AIs importantíssimas, o Tribunal Superior Eleitoral disse o que não seria permitido, o abuso do poder político com o uso de notícias fraudulentas não seria permitido, que a utilização das redes sociais seria considerado meios de comunicação para fins de punição. Isso foi avisado a todos os candidatos, a todo mundo político, um ano antes das eleições. E o Tribunal Superior Eleitoral avisou, e eu fiz questão de constar no meu voto, à época, em 2021, que estávamos avisando e que a Justiça Eleitoral ia cumprir aqueles requisitos. Por que isso é importante? É importante para evitar que, nas próximas eleições, isso volte a ocorrer. É importante para que os candidatos saibam que, desrespeitando, não importa se é candidato a vereador ou candidato a presidente da República, desrespeitando as regras da democracia, serão condenados. Esse é um papel que a Justiça Eleitoral também tem como missão. É um papel simbólico, de mostrar, olha, você estava avisado. Agora, se você desrespeitou, você será punido. Nós não podemos, nesse momento pós-eleição, para o bem da democracia, nós não podemos demorar nos julgamentos e não podemos anistiar, entre aspas, obviamente, condutas impróprias. Isso vale para tudo. Isso vale para as inelegibilidades, isso vale para as cotas de gênero, que também houve mudança da Justiça Eleitoral, eu fico muito feliz em dizer isso, porque eu, ainda como juiz vogal, divergi, conseguimos mudar, não adiantava nada, com todo respeito ao posicionamento anterior, mas colocava a mulher como laranja, aí impugnava, a mulher virava inelegível, e todo mundo que se elegeu falava, na próxima vamos fazer a mesma coisa. A partir do momento em que, se a mulher laranja, toda a chapa perde os votos, vocês vão ver como ano que vem isso vai mudar, porque isso ocorre mais nas eleições para vereador. Como isso vai mudar? E não achem que foi fácil isso, porque
o Congresso Nacional, principalmente, muitos deputados, senadores, governadores, falam, mas a minha chapa inteira de vereador no meu município tal foi cassada. Então, a Justiça Eleitoral, ela, principalmente em momentos de ataque à democracia, ataques à regra do jogo, a Justiça Eleitoral tem que abandonar, como fez nessas eleições, uma posição minimalista. Uma posição minimalista que acabe gerando desrespeito ou acabe prolongando o desrespeito às regras democráticas, não pode ser aceita pela Justiça Eleitoral, como não foi. Então, muitos criticaram, dizendo, mas a Justiça Eleitoral ela foi mais proativa nessas eleições, porque a democracia foi mais atacada nessas eleições. Se a democracia foi atacada, se as regras do jogo foram atacadas, compete à Justiça Eleitoral defendê-las. Defender a democracia, defender as regras do jogo. Consequentemente, a Justiça Eleitoral acabou sendo mais acionada e foi mais proativa também. E o êxito foi com a posse de todos os candidatos eleitos. Os 513 deputados, os 27 senadores, os 27 governadores de Estado, os milhares, mais de milhares de deputados estaduais, presidente e vice-presidente da República. Eu dizia em todas as minhas manifestações como presidente do TSE, para mim não importa e não vai importar quem ganha a eleição. Quem ganhar vai ser diplomado e vai tomar posse. Então, quem quiser ser diplomado e tomar posse, que ganhe no voto. Porque a Justiça Eleitoral vai diplomar e a Justiça Eleitoral vai dar posse, como nós fizemos. E, infelizmente, depois da eleição, porque até a eleição, a diplomação e a posse não tinha moleza, depois da eleição, a Justiça Eleitoral não podia atuar mais, nós tivemos aquele 8 de janeiro, que, como o Galizia disse, só corroborou tudo que a Justiça Eleitoral fez, a necessidade do que a Justiça Eleitoral fez. Porque todos se lembram, às vésperas do segundo turno, uma tentativa de fraude absurda, dizendo que uma determinada candidatura não tinha tido milhares de propaganda em rádio, tinha sido suprimido. Todos sabemos que quem deve fiscalizar isso são os partidos. Mas só de olhar, só de olhar a petição, tá, quem subscrevia o laudo colocava que era streaming aquilo, não era o rádio. E foi avisado. As pessoas foram avisadas. Nós sabemos que as rádios que têm streaming, no streaming, elas não são obrigadas pela legislação a colocar isso. E aí, depois, a fraude foi demonstrada quando tentaram inventar umas rádios. E pior, depois das eleições, quando se pediu anulação só das urnas que não tinham dado voto para determinado candidato. Então, nós tivemos de tudo. E eu determinei rapidamente, vocês recordam, rapidamente foi em 10 minutos, mesmo foi rapidamente, que aditasse também para o primeiro turno, porque o partido que pediu tinha eleito só 99 deputados no primeiro turno com as mesmas urnas. Olha, as urnas valem para os meus 99 deputados, mas não valem para o outro candidato. E aí, não aditaram, tiveram uma multa pequena, né, de quase 23 milhões, e, mais importante, pagaram a multa. Porque não adianta só aplicar. A multa foi executada, o plenário referendou a multa, e foi, sendo que dessa multa, mais de
quase 9 milhões eram de recursos próprios. Então, isso demonstra que a Justiça Eleitoral tem que atuar. Tem que atuar com uma finalidade. Obviamente, dentro da Constituição, em respeito à legislação, mas atuar para defender a democracia, fortalecer a democracia. Como dizia a minha avó, o que não mata engorda. Então, a Justiça Eleitoral e a democracia no Brasil estão mais robustas, mais gordinhos, ou seja, mais fortes para o que vier. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao ministro Alexandre por essa aula de democracia e esse depoimento sobre os bastidores da eleição, do qual eu participei. E já na época ainda do ministro Fachin, com reuniões que antecederam, uma coesão entre todos os presidentes, tudo isso foi muito discutido, muito debatido. As conclusões eram tomadas em conjunto. E, como testemunho, como um partícipe privilegiado dessa situação, eu posso dizer agora que o ministro Alexandre tem sido muito modesto, porque quando ele fala justiça eleitoral, justiça eleitoral, justiça eleitoral, muitos desses atos têm que ser atribuídos à pessoa dele, sem que ele tivesse, com muita elegância, ele não mencionou, mas a maioria das atitudes, com todo o respaldo dos tribunais regionais eleitorais, com todo o respaldo dos membros do TSE, mas quem tomou as decisões mais delicadas, os momentos mais adequados, os momentos mais graves, foi o ministro Alexandre. E especialmente no dia da eleição, porque eu sou testemunha de telefonemas que recebi dos partidários da candidatura Lula, no sentido de pedir um adiamento, de que a situação estava sem controle, porque havia aquela operação de, entre aspas, fiscalização dos ônibus, ver se o pneu estava furado, não estava furado. Até colegas nossos no colégio de presidentes debateu esse fato. E, sem nenhuma demora, a decisão do ministro Alexandre foi fundamental para que a eleição terminasse no horário correto e, como ele mesmo disse, com um número maior de eleitores no segundo turno. Então, eu acho que o Brasil merece, o ministro merece um agradecimento de todos nós e do Brasil por suas ações, obviamente respaldadas pelo tribunal, mas que, no momento adequado, foram tomadas por ele. Meus parabéns. Com isso, eu encerro a nossa palestra de hoje. Agradeço muito a participação pessoal dos alunos, de todas as autoridades que estão aqui presentes, dos membros do tribunal, dos professores dessa escola. E isso mostra a importância dos nossos cursos, porque nós trazemos aqui, Dr. Richard, palestrantes que estão vivendo a nossa democracia. Não são apenas professores, são professores, têm capacidade, mas eles também são testemunhas daquela situação que nós vivenciamos hoje. Então, muito obrigado pela participação de todos. Dou por encerrada essa sessão.